Boa noite, meus queridos pensadores. Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, o cérebro. Então, nós vamos entender essa máquina poderosa, né, que todos nós temos e que poucos são aqueles que trabalham, né, essa máquina, põem ela para funcionar. Então, o cérebro, ele serve, na verdade, como quê? Como uma estação para enviar e uma estação para receber. Mas enviar o que, Pedro? Receber o que, Pedro? Enviar vibrações do pensamento e receber vibrações do pensamento. Então, o cérebro ele tem, além das outras funções, partindo mais para o nosso estudo aqui da mente, ele tem essa função. E essas vibrações, elas têm, vamos pegar como no rádio, tem duas estações que funcionam, apenas duas, que é positiva e a negativa. Então, você tem vibrações de pensamentos positivos e você tem vibrações de pensamentos o quê? Negativos. E você envia e recebe essas vibrações através de pensamentos de outras pessoas, que é da mente consciente das outras pessoas, através do subconsciente de outras pessoas, do seu próprio subconsciente e também da inteligência infinita ou da mente mestra, como nós conhecemos, como nós chamamos de Deus. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para facilitar um pouco essa explicação. Só faz o sinal aí de positivo para mim, se você está enxergando bem. Perfeito, ótimo. Então vamos lá. Eu quero primeiro, nessa primeira imagem, eu quero explicar como que funciona o nosso resultado. Como que nós temos determinados resultados. Porque muitas das vezes nós desejamos algo, mas o resultado sai diferente daquilo que nós desejamos. Eu peguei aqui, nessa imagem, dois círculos, como vocês podem observar, nós temos o círculo maior e o círculo menor. Esse círculo maior, ele representa a nossa mente. E a nossa mente ela é dividida em duas partes, mente consciente e a mente subconsciente, como nós já estamos estudando há um bom tempo aqui. E nós temos o círculo menor, que é o nosso corpo. E logo em seguida, os nossos resultados. Se você observar, eu exemplifiquei o seguinte. Na mente consciente, você tem aqui de vermelho, tá vendo? Então, você tem esses objetos que estão em vermelho. Só que no seu subconsciente, você tem esses objetos que estão de preto. E os seus resultados são iguais aos objetos que estão de preto. Mas por quê, Pedro? Porque representando aqui, conscientemente, é um desejo que você quer. Você está desejando, você pensando em coisas vermelhas. Só que o seu subconsciente, ele não está programado para coisas vermelhas. Ele só está programado para quê? Para cores escuras. E é esse o resultado que você tem no final. Lembra que no início eu falei, o nosso cérebro, ele envia e ele recebe vibrações que são o quê? Pensamentos. Então, o teu subconsciente, o meu subconsciente, ele já está programado desde a nossa infância com várias informações a respeito de determinados assuntos. Nessa ilustração fica bem explicado para que você entenda. Conscientemente, você está desejando uma coisa, mas referente a essa coisa, no teu subconsciente, o que é que acontece? Tem uma outra programação para aquilo. Você pensa, vamos pegar um assunto que todo mundo sabe o que é, dinheiro. Então, quando você pensa em dinheiro, você está pensando ali uma vida financeira sadia, então você está produzindo os quadrados vermelhos. Só que a sua programação para dinheiro são esses desenhos escuros. E por mais que você pense a respeito de dinheiro nos quadrados vermelhos, se não mudar a programação que já existe, você não muda o seu resultado. Porque o seu resultado ele é de acordo com o que está programado na parte subconsciente da sua mente. Daí a importância de que nós estudamos anteriormente em outros capítulos, da reprogramação, através da repetição. Porque essa barreira que existe aqui, que separa consciente de subconsciente, você consegue ultrapassar essa barreira
através da repetição de algo. E, além da repetição, ela tem que estar o quê? Associada a uma forte emoção, para que você consiga mudar essa programação. E para facilitar ainda mais, vamos observar aqui agora essa questão dessa vibração de pensamento, trazendo o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele fica na parte o quê? Consciente da nossa mente. Tanto é que eu peguei esse desenho anterior, tá vendo? Eu peguei esse desenho anterior e só fiz uma pequena separação aqui para que vocês possam ver a questão do envio dessa vibração de pensamento. As estações, nós já falamos que o cérebro ele está sintonizado em duas estações, positivas e negativas, que são os nossos pensamentos, positivos e negativos. E nós temos transmissões, isso é que é importante. Nós temos transmissões a níveis naturais e temos transmissões de pensamento, vibrações a níveis sobrenaturais. Quando nós enviamos um pensamento, quando nós pensamos em algo que é natural, com baseado no quê? Nos sentidos, com baseado no nosso mundo físico, essa vibração vai buscar a resposta onde? No nosso subconsciente. Então, tudo que é a nível natural vai buscar a resposta no nosso subconsciente, porque é onde está programado, onde estão todas as respostas que nós precisamos. Então, aqui, ó, naturais, emocionais e tangíveis, essa vibração vai buscar no subconsciente. E aí, o que acontece? O subconsciente dá a resposta. Quando eu penso em algo, se eu penso em comida, se eu penso em roupa, como exemplo, o que tiver programado, o seu estilo de se vestir, o estilo de comida que você gosta, é a resposta que você vai ter. Agora, existe algo que é sobrenatural, que é intangível, que é quando nós recorremos à imaginação criativa. Lembra dos capítulos anteriores? Que é a imaginação que o gênio recorre, que muitas vezes ele precisa daquela resposta, mas ele não tem. Então, ele recorre ao quê? Ao intangível, ao sobrenatural. E existe aí essa vibração também. E essa conexão é feita com a mente universal, ou como nós conhecemos, Deus. Então, quando de forma consciente eu desejo algo que é intangível, algo que é sobrenatural, eu vou me conectar com a mente de Deus. E ele vai responder para quem? Para o meu consciente? Não. Todas as respostas, sejam a níveis naturais ou sobrenaturais, elas vêm para o nosso subconsciente. E do nosso subconsciente para o nosso consciente, que é onde o cérebro, ele vai o quê? Pegar aquela informação e aí sim, nós temos a nossa resposta. E o que eu gostaria bem de frisar para vocês é isso. Pensa, a nossa mente, consciente e subconsciente, todas as respostas que precisamos estão no nosso subconsciente. Quando são respostas a níveis naturais, emocionais ou tangíveis, o consciente já conecta direto com o nosso subconsciente. Porém, quando essas respostas são a níveis sobrenaturais, o nosso consciente se conecta com a mente universal, que vai responder para o nosso subconsciente e ele vai encaminhar essa resposta para o nosso cérebro que está na parte consciente. Como eu falei para vocês anteriormente, o que está no nosso subconsciente é o que controla a nossa vida. Não adianta você pensar em alguma coisa se você não mudar essa programação que você tem com relação àquilo que você deseja. Como eu falei, né? É uma aula assim bem curta, essa do cérebro, mas bem impactante quando você entende esse nível de conexão natural e esse nível de conexão sobrenatural.